Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte. Vamos meditar nessa noite ainda mais uma vez acerca da Palavra de Deus. Você já esteve em algum momento da sua vida que pensou que era o fim? Disse para você, olha, eu não tenho como continuar, eu não posso voltar, não há lugar para mim. Já se sentiu assim? Nesses anos de ministério, eu tenho ouvido algumas histórias, não é? De pessoas que chegaram ao fundo do poço. Pessoas que ficaram prostradas, achando que era o fim. Quando Deus resolve mostrar às pessoas, a essas pessoas, que não era o fim. Que aquele momento não era o fim. Pelo contrário, era o começo de um novo capítulo ou mesmo de uma nova história. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Sobre alguém que esteve em um momento da vida que pensou que era o fim, quando Deus resolve mostrar que era apenas o começo de uma nova história. Acompanhe comigo a leitura de Gênesis, capítulo 21, nós estaremos lendo a partir do verso 8, que nos diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho, com Isaque. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também deu ao menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu os olhos, e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Nós lemos até o verso de número 21, de 8 a 21. Essa é a história de Agar. A Bíblia, lá no capítulo 16, começa a mostrar a história dessa mulher. Nos conta que ela era uma serva egípcia, né, de Sara. Sara, esposa de Abraão, não podia ter filhos, ela era estéril. E aí os anos vão se passando e ela pensa na promessa de Deus, né, na promessa que Deus havia dito a ela, né, a Abraão, seu esposo, que ela tinha conhecimento de que de Abraão Deus daria uma grande nação, mas os anos se passam e isso não ocorre. Então ela resolve dar a Abraão, seu marido, a sua serva, Agar, para que ela
pudesse ter um filho através da sua serva. E aí, um belo dia, Agar se encontrou grávida. Ela percebeu que havia conseguido isso, que ela havia concebido. E quando ela se vê assim, ela passa a humilhar a sua senhora. Ela passa a humilhar Sara. Quando isso ocorre, Sara também não fica calada. E é a primeira fuga de Agar para o deserto. Você pode ver isso lá no capítulo 16, que ela vai para o deserto, porque o fato dela ter concebido fez com que ela se achasse melhor que Sara, que a sua senhora. E quando Sara não fica quieta em relação a isso, mas mostra a Agar o lugar dela, ela foge para o deserto. No capítulo 16, a partir do verso 7, nós lemos assim: Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora, humilha-te sob as suas mãos. Do verso 7 ao verso 9, nos diz assim. E aí ela precisou voltar. Ela precisou escolher o caminho da humildade, ela precisou entender qual era o lugar dela naquela história. Mas é lá, ainda nesse capítulo 16, que Deus faz a Agar uma promessa. Ele diz que ela teria um filho, que seria um filho homem. Ele vai dizer que essa criança deveria se chamar Ismael, e vai dizer que Deus faria dele uma grande nação. Diz lá o capítulo 16 de Gênesis: Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não lhe será contada. Deus faz uma promessa a Agar nesse momento, em que ela se encontra fugida da sua senhora, em que ela percebe o erro que ela havia cometido. E o anjo diz: volta, humilha-te diante de Sara. Essa criança que se chamará Ismael, e ela terá, a criança terá uma descendência numerosa. E é assim que ela faz. Ela volta, se humilha diante de Sara. Abraão tem a experiência, de ter aí um filho em seus braços, e o tempo passa. Mas Deus, que havia dito a Abraão que ele teria um filho de Sara, a promessa chega. E é o texto que nós lemos, não é? De que a criança começou a crescer, foi desmamada, e nessa festa que Abraão dá, quando seu filho já nascido aí por volta aí de uns 2 anos talvez, que Ismael começa a zombar de Isaac. E é nesse momento que Agar se vê mais uma vez tendo que ir para o deserto. Da primeira vez ela fugiu, agora ela é expulsa da casa de Abraão e ela sai com o seu filho. Ela sai com pão e água, que Abraão coloca em suas costas, entrega o menino e diz: olha, vai embora.
Não foi um momento fácil para Abraão, não é? Mas nós não vamos falar disso nesse momento. Nós vamos pensar aí de Agar saindo com o seu filho errante pelo deserto de Berseba. Agar novamente se vê no deserto, num lugar árido, num lugar sem vida, num lugar em que você está só, que você olha para um lado, não tem a quem pedir socorro, para outro também não. Ela sentiu medo. Aquela mulher que pensou que ao humilhar-se, né, ela tinha voltado para o rumo correto, ela havia voltado para o lugar que ela deveria estar. Ela se vê sozinha com o seu filho em meio àquele deserto. A alma dessa mulher devia estar sobremodo aflita, preocupada. Mas a aflição dela, que já era real, já era grande, ela ainda aumentou quando a água termina, quando ela percebe que o filho não tem mais condições de caminhar. E é nesse momento que aquela mulher, Agar, ela entrega os pontos. Ela desiste da luta e ela se esquece da promessa que ela havia recebido da parte de Deus. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. É aqui que ela diz: não tem mais o que fazer. Eu não tenho como prosseguir, eu não tenho como voltar, eu não tenho para onde ir. É certo que o fim chegou. Mas são nesses momentos em que você acha que não tem mais condição de caminhar. São nesses momentos em que você percebe, parece para você que tudo chegou ao fim, que Deus começa a mostrar, a revelar-se e a mostrar algumas verdades que nós precisamos ter em mente. E a primeira delas, quando eu olho para o texto, eu percebo que nós precisamos entender que nós, eu ou você, que nós não temos a palavra final. Essa palavra final, ela pertence exclusivamente a Deus. Quando ele diz que é o fim, não há o que fazer. Mas quando ele não diz isso, ainda que para você pareça, ainda que você olhe para os lados e não veja nenhuma saída, ainda que você se ache assim em uma angústia extrema, ele mostra uma saída, uma solução. Ele abre o mar para que você passe, ou caminha com você, andando sobre as águas, até que você chegue ao lugar que ele tem determinado. Outra coisa que eu percebo, né, quando eu estudo, né, quando eu vejo esse texto, é que não importa onde você esteja, Deus pode enviar livramento e socorro a você. Ela pensou que iria ver o seu filho morrer de sede, e na sequência ela também morreria. Aos olhos de Agar não havia água. O pote de água estava seco. Não havia água naquele deserto aos seus olhos. Mas é quando ela não acha que há esperança, que há livramento, que há nada que pudesse ser feito.
São nessas horas que Deus providencia o socorro e o livramento e faz com que ele chegue até você. O texto vai dizer que, abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Ela viu, ela conseguiu perceber o livramento de Deus. Não havia nos olhos dela, não havia para ela, mas o Senhor preparou. E aí, pensando nisso, eu quero que você lembre de uma outra verdade acerca desse texto, que Ele é o Deus que vê você, aonde você está, e diz a você que não é tempo de temer. Olha, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Você lembra do que o anjo disse a Agar? Lá no capítulo 16 ainda, ele está repetindo agora a promessa: ei, Agar, eu prometi, creia nessa promessa, não temas. Você está se achando sozinha aí no deserto? Você acha que não tem mais esperança, mas eu sou o Deus que estou vendo você. Eu sou o Deus que estou ouvindo a voz do rapaz e estou dizendo a você: não temas. Eu tenho uma promessa na vida desse jovem. Eu tenho uma promessa na vida desse rapaz. Sabe o que é isso? É porque ainda que você se esqueça das promessas de Deus, Ele as revela novamente a você. Às vezes nós somos tomados pela angústia, às vezes nós somos tomados pelo desespero e esquecemos do Senhor e das suas promessas. Sabe quando Ele nos prometeu que nós não estaríamos sozinhos? Mas às vezes nós nos encontramos assim, aflitos, e nós esquecemos disso, que não estamos sozinhos, de que Ele está conosco. Olha, Ele vem e vai dizer isso a Agar, mais uma vez. Eu disse a você que faria uma numerosa descendência a partir desse rapaz. Você se esqueceu, mas eu estou aqui para lembrar a você. E sabe por quê? Porque ele cumpre o que prometeu. Ele cumpre. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Lá no capítulo 17, verso 20, você vai ver isso. Deus dizendo: abençoá-lo-ei e fá-lo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. Deus tranquiliza o coração de Agar. Deus tranquiliza o coração de Abraão. Deus diz: olha, eu tenho uma promessa. Eu sei o caminho que vocês trilharam. Eu sei o que vocês fizeram. Mas esse rapaz é filho de Abraão, meu amigo. Não vou desamparar a sua descendência. Vou estar com você. Estarei com ele. Eu sou o Deus que cumpre as promessas. Você percebeu aí no final do texto que nós lemos, né, do capítulo 21, Deus estava com um rapaz que cresceu e habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Deus que cumpre as promessas.
que cumpre as suas promessas. É o Deus que esteve com a vida de Ismael e fez um homem próspero no seu caminho. Não é diferente com você, meu querido. Ainda que você precise atravessar desertos muitas vezes na sua vida, independente das razões pelas quais você está lá, quer seja por estar fugido, quer seja por ter sido despedido para andar nesse deserto, uma coisa que você precisa se lembrar sempre é que a última palavra vem sempre do Senhor. Se você estiver passando pelo vale, Ele passa com você. Se for no deserto, Ele está com você. A boa mão do Senhor alcança você aonde ninguém mais pode alcançar. Eu não sei se você está pensando que esse caminho aí é o fim, mas ele só será se Deus já tiver cumprido o seu propósito. Se não, tenha certeza que é um começo, é um novo capítulo ou uma nova história que Deus vai escrever a seu respeito. Ismael encontrou o caminho dele. Deus fez Ismael uma numerosa nação, tal qual prometeu. Ele é o Deus que vela em cumprir a sua palavra. Não ache que o deserto é o fim. Muitas pessoas passaram pelo deserto. O povo de Deus esteve no deserto. Moisés esteve no deserto. Jesus esteve no deserto. E nunca foi o fim, mas sempre um começo de um novo capítulo ou de uma nova história na sua vida. Que Deus abençoe você, que guarde o seu caminho, que você consiga se lembrar, ainda que na angústia, das promessas de Deus. Lembre-se disso. Foque na palavra, foque naquilo que Ele tem ensinado e espere para que Deus mostre a você o poço de água que deve estar bem ao seu lado nesse momento. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.